Boa noite, Rosângela. Boa noite, Denise, Fábio, Edivânia, Cidinha. A todos que vão chegando, muito boa noite. Vamos esperando o pessoal entrar, né? Me digam uma coisa, vocês estão me escutando bem? Dá um ok aí para mim, por favor. Boa noite, Célia. Boa noite, dona Joana. Estamos todos bem, graças a Deus, tudo bem. Terminando aqui a quarentena de 14 dias, né? Sábado, se Deus quiser, assim termina. Boa noite, Cris. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Zé Geraldo, Eliane, Elina, Marcão, muito boa noite. Vanessa. Vamos esperar mais um minutinho para a gente começar aí com os nossos recados, né? Boa noite, Solange. Boa noite, Crente João, Silvinha. Não quero ser injusto com ninguém, todos se sintam muito bem-vindos. Marlene, minha amiga, muito boa noite. Solange Ferrari, Grande Rosa, muito boa noite. Silvio, Milton, boa noite. Silvio Ferrari, com um nome desse a gente vai longe, né? Silvio Ferrari, poxa vida, muito boa noite. Seu Celestino, muito boa noite. Vamos começar aí os nossos avisos, pessoal? Então vamos lá? Avisos da semana, do dia 23 a dia 29, né? Plantões no Caminho da Luz, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 15. Lá nós temos aí o Clube do Livro, que é o acerto dos boletos de contribuição também. Pode-se associar-se. Máscaras e livraria, de segunda a sexta. Chegaram as agendas e cadernos. E aqui, mais uma vez, estou com a minha camisa do comemoração dos 45 anos da nossa casa. E antes que nossa amiga Cláudia comente aí, é tamanho fofo, viu, Cláudia? É tamanho fofo a minha, não tem jeito, né? Mas é muito importante nós termos, e quem não adquiriu, se puder adquirir, é muito legal. Também estamos aí com a nossa campanha, gente, Minha Urna Faz o Bem. Atingimos a meta, muito, mas muito obrigado. No mês de outubro digitamos 50 mil notinhas. E para manter e aumentar esse número, nós continuamos pedindo a colaboração de cada um de vocês, né? Como sempre é falado em todas as lives, dentro do nosso condomínio, em alguma loja que a gente tem próxima à nossa residência, que a gente possa deixar, né, e recolher essas notas, é muito importante para a nossa casa, tá? Terceiro, campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Veja nas nossas redes sociais as necessidades do momento. Entregar na rua Managé, número 78, das 10 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. Mais uma vez, pessoal, entregar na rua Managé, número 78, das 10 às 14, de segunda a sexta-feira. Nas nossas redes sociais também estão disponíveis os nossos dados bancários para doações e pedimos a todos que identifiquem o depósito para o nosso controle. Campanha de arrecadação também para presentear as crianças e adolescentes do CCA com camisetas. Conseguimos arrecadar até agora a quantia de 3.560 e o custo total é de 6.460. Então pedimos a vocês que possam colaborar, que nos ajudem, em maiores informações no post nas redes sociais. Também participe da comemoração virtual de Natal do Caminho da Luz no dia 20 de dezembro pelo YouTube. Aproveite os horários de plantão na secretaria, vá até o dia 4 de dezembro no Caminho da Luz e deixe a sua mensagem em nossa árvore de Natal. Traga uma foto do seu rosto, impressa no tamanho da folha de sulfite, ou seja, A4, né? E deposite na caixa junto à árvore. A foto pode ser preto e branco ou colorida. Sua foto será estampada no salão
compondo a nossa plateia virtual durante o nosso evento de comemoração de Natal. Também continuamos recebendo doações para o Mercalar no A Caminho da Luz. Também vamos aqui lembrar das nossas lives diárias, né, que acontecem de segunda a domingo, sendo que de segunda a sexta às 19 horas e terças às 14 e sábados e domingo às 10 horas. Então todos estão convidados. Pedimos a todos os companheiros, aqueles que participam das nossas lives, também que possam fazer propaganda, né, dessas nossas lives, através delas e através desse bate-papo sobre o Evangelho, esse conhecimento recíproco, é muito importante para poder ajudar as pessoas, ok? E pessoal, eu aqui vou chamar um amigo nosso que faz tempo, que acho que a maioria de vocês também não o veem, para ele participar aqui, fazer a prece inicial, participar aqui conosco. Eu vou chamar ele aqui. Vamos agora àquele momento que é sempre uma ansiedade, né? Saber se vai dar certo ou não. Só um momento, por favor, pessoal. Vamos lá. MD. Tá. Criei o convite, vamos aguardar um momento para o nosso amigo entrar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu irmão Maurício. Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. Beleza. Reconectou, desculpa aqui. Apertei um negócio que não deveria ter apertado. Me escuta bem, Maurício? Perfeitamente. Beleza, Mauricião, vamos colocar aqui a música inicial e aí a prece inicial fica com você, tudo bem? Perfeito. Vamos lá? Instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com você, Mauricião, por favor.
vamos cerrar os nossos olhos e em pensamento vamos nos dirigir até o caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que neste momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Mauricião, vou te desconectar agora, tá? E no final, chamo você novamente para fazer a prece final, mas fica aí conosco, vibrando, para que a live do Evangelho de hoje ocorra tudo bem. Beleza? Obrigado. Com toda certeza correrá. Com certeza. Obrigado, meu irmão. Bom, mais uma vez, pessoal, muito boa noite. Obrigado pela oportunidade de adentrar na casa de vocês mais uma vez, para podermos fazer umas pequenas reflexões sobre o Evangelho. Digo sempre reflexão, porque não estamos aqui na faceta de educador, se assim a gente pode dizer, ou, quiçá, de alguém que saiba muito sobre o Evangelho de Jesus, porque a todo momento estamos sempre aprendendo muito e cada vez mais. Mas estamos aqui como divisor no sentido de dividir essa tarefa, de poder chegar a esse Evangelho a cada um de vocês. E que possamos sair daqui sempre imbuídos cada vez mais deste conhecimento que liberta, que nos renova, que nos faz crescer enquanto seres humanos, né? E o tema do Evangelho de hoje que nos foi proposto para nós fazermos a reflexão é o perdão através da misericórdia e da compaixão. Poxa vida, né, gente? Um tema tão caro, tão vivo no momento e ao mesmo tempo tão difícil. Falar de perdão, falar de misericórdia e falar de compaixão em um momento tão difícil das nossas vidas, né? Não que anteriormente também não passamos por dificuldades, mas nesse exato momento onde essa pandemia fala mais alto, onde as pessoas estão à flor da pele, vamos assim dizer, em termos de nervoso, é complicado, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade bendita de nós fazermos essa reflexão e de tirarmos o maior proveito do Evangelho, da grande receita de bolo que Jesus nos deu no seu Santo Evangelho, né? No Evangelho onde os nossos amigos apóstolos nos brindam com este conhecimento e é a partir dele que podemos fazer a grande modificação. Então, para nós começarmos a falar sobre o tema e buscando, na realidade, o sentido da palavra misericórdia, encontramos como principais definições o quê? Misericórdia é piedade, é compaixão, é caridade. E é justamente a necessidade do perdão das ofensas e da reconciliação que Jesus evidencia em seus ensinamentos. Sempre esse amigo nosso espiritual maior, governador do nosso planeta, irmão que se fez encarnado para nos ajudar, ele nos faz através de um dos seus apóstolos que pergunta: Pai, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E a resposta de Jesus é:
perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E por que 7? Na sociedade judaica da época, em numerologia, o 7 ele tinha o sentido de algo grande, infinito. E já era 7 vezes considerado um número bastante significativo. E vem Jesus e fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, algo que para nós naquele momento não é tão inteligível. Como assim perdoar aquele que me ofende? Aquele que me causa dor, né? Mas aí esse Pai da vida, mais uma vez, ele vem nos brindar através dos seus ensinamentos desse Jesus, e ele fala, se vós perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes os homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E isso está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de 14 a 15, depois de nos brindar, de nos relembrar a oração que o Cristo nos ensinou. E é engraçado, né, pessoal? A gente pode, às vezes, não se lembrar. Mas toda vez que nós entoamos o Pai Nosso, o que nós falamos? Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Passamos às vezes por essa frase automaticamente, mas por essa oração que o Mestre Jesus nos ensinou, ele nos coloca, nos chama a atenção todos os dias, ou a todo momento que entoamos essa oração, de nos lembrarmos de perdoarmos os nossos irmãos. Mas é difícil. E a pergunta que nos cabe nesse exato momento, por que é difícil? Porque ainda passado praticamente tantos séculos após a vinda do Cristo Jesus, ainda não conseguimos perdoar os nossos irmãos da forma que Ele nos ensinou. Por que ainda nos fala tão alto a nossa vaidade em não perdoar? Por que nos fala tão alto, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o orgulho, por que ele fala tão alto em nós que não nos deixa, na realidade, fazer isso? A reconciliação com os nossos adversários. E olha, esses adversários, às vezes não são pessoas tão longe ou aquilo que consideramos nossos inimigos. Os adversários, porque normalmente eles não vão ao encontro daquilo que nós normalmente acreditamos que seja o que é correto. Olha, aquilo que acreditamos que seja correto. Porque parte do nosso princípio que nós, apenas nós, estejamos corretos. E que o outro, este sim, esteja equivocado. Este sim esteja errado em suas colocações, né? Jesus, ele recomenda, não somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa existência atual, mas principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Ou seja, que não levemos a mágoa, que não levemos o ódio, que não levemos aquilo que consideramos como ofensa a nós. Eu sempre digo que nós, e eu, muito mais do que todos, me enquadro naquela pessoa que tem a capacidade, ao mesmo tempo, e vou até ser um pouco repetitivo na minha colocação, de ser o juiz, de ser o advogado de acusação e também de ser o promotor de acusação das pessoas, dos atos das pessoas. Mas nós nos esquecemos normalmente de verificar o quanto nós colaboramos ou o quanto estamos fechados, né, trancafiados no nosso mundinho para não querer entender a posição do outro ou entender que aquilo que o outro nos fez não nos atinja, se não nos serve, se não nos cala a fundo.
Talvez nos sentimos tão ofendidos porque, de alguma maneira, meus irmãos, aquilo reflete, de repente, uma condição nossa. Já paramos para pensar nisso? Por que nos inquieta tanto? Por que nos incomoda tanto? Por que nos sentimos tão ofendidos? Por que nos sentimos tão injustiçados? Ora, se aquilo não me cabe, se aquilo não diz respeito à minha pessoa, por que não deixamos passar a largo? Por que não continuamos com o nosso caminho? Por que não continuamos com a nossa vida? Talvez porque aquele determinado momento em que nos sentimos constrangidos, talvez é aquele momento que ainda devemos, com mais vagar, pensar e refletir se não é algo que devemos mudar na nossa vida, né? Porque qual será o sacrifício mais agradável ao nosso Pai, a Deus, se não, enquanto espírita, pela nossa transformação moral e pelos nossos esforços, dominar as nossas más inclinações. Olha só que interessante. As nossas más inclinações não são a dos outros, somos nós. Ser cristão nos dá a grande oportunidade de fazer a reforma íntima, tão desejada por todos nós. Mas fazer uma reforma íntima, ela causa de uma certa maneira, vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas ela nos causa tribulação em nossa vida. Por que a tribulação? Porque ela mexe nos nossos alicerces que estão enraizados há muito tempo. Amar ao próximo é muito difícil. Respeitar a opinião do outro, quando esta opinião não é ao encontro da nossa, é mais difícil ainda. Escutar de fato e não apenas ouvir requer muito de nós ainda. Somos crianças espirituais, como sempre digo e sempre direi, porque partiremos desta vida ainda faltando muito deste conhecimento, e às vezes, como crianças de fato, fazemos birra. Birra de que, não, eu sou verdadeiro, atingido. A minha verdade, ela é absoluta. Será? Será que aquilo que eu tanto apregou como algo diferente, algo correto, é tão correto assim mesmo? Ou apenas uma intransigência sua, não é? Porque uma palavrinha mágica talvez nos faça, como eu poderia dizer para vocês, faz como um breque de mão, a todo momento puxado por nós mesmos. E qual seria? O orgulho. Uma das insensatezes da humanidade, que consiste em ver o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Incontestavelmente, meus irmãos, talvez é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo e os seus defeitos, tanto morais como os físicos. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essas reflexões, essas chamadas de responsabilidade estão lá. É este Evangelho modificador deste mundo a qual habitamos, de provas e expiações, que queremos transformar o mais rápido possível num mundo de regeneração, mas que ali diz quais são os caminhos que nós devemos percorrer, quais são os pontos que temos a melhorar. Deixarmos de sermos vaidosos, orgulhosos, prepotentes, de acharmos mais uma vez que somos donos da verdade. Precisamos, principalmente nesse século XXI, o século dito das comunicações, aprender a ouvir mais,
aprender a entender a diferença do outro, a compartilhar o nosso conhecimento, mas acima de tudo, meus irmãos, respeitar o indivíduo. Hoje nos falta, talvez, esse respeito. Como a Mônica mesmo colocou aqui, nós conseguimos ver a trave no olho do outro, mas normalmente não conseguimos ver a nossa trave no nosso olho, ou o nosso argueiro. Somos capazes de apontar dedo em riste para o outro, mas quantas vezes fazemos as nossas reflexões se realmente não temos tudo isso que nós condenamos no outro? Sejamos francos para nós mesmos, né? Será que nós, de repente, lá no fundo, não temos tudo aquilo que aquele outro faz ou fez conosco ou com alguém a qual amamos? O que essa situação quer nos trazer? Qual é a verdadeira lição que ela nos traz? Qual é a grande oportunidade, mais uma vez, de perdoarmos através da misericórdia e da compaixão? Este século, ele fala muito da questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas será que nós estamos sabendo nos colocar no lugar do outro? Ou apenas nos colocamos no lugar do outro, mais uma vez, quando esse outro tem as mesmas ideias, os mesmos princípios, a mesma religião, os mesmos conceitos de sociedade, seja essa sociedade aonde nós quisermos aqui levarmos, né, meus irmãos? Para tudo. Conceito de família, conceito de sociedade, conceito de individualidade, para tudo. Será que nós estamos sabendo ouvir, entender esse outro? Respeitar, mais uma vez, esse outro? Né? Jesus, em todos os momentos, quando a gente pega ali o Evangelho e vai lendo a passagem, principalmente com os apóstolos, sempre aceitou as limitações dos seus apóstolos e da sociedade como um todo. Mas esse aceitar não era um aceitar passivo. Ah, coitadinho, eles são a si mesmos. Não, de forma nenhuma. Jesus sempre aceitou e sempre trouxe uma palavra de ajuda, de conforto e de modificação. E às vezes, na sua grande maioria, energeticamente. Porque nós precisamos, de fato, às vezes, sermos sacudidos na nossa vida para podermos aprender a ajudar nós e ao próximo. E essa é a grande dificuldade nossa, em pleno século XXI, de entendermos que nós devemos ajudar o nosso próximo, por mais complexo que pareça. E normalmente é muito complexo. Porque às vezes as situações, elas nos mexem muito. Mas aí, mais uma vez, está lá o Evangelho, está lá a oração do Pai Nosso. Perdoa teu irmão, para que nós possamos te perdoar. Nós precisamos ter sempre isto em mente. Quem somos nós para julgarmos? Quem nos deu este direito de julgar o próximo? Em primeiro lugar, deveríamos julgar a nós mesmos. Quais são as nossas atitudes diárias que fazemos no nosso dia a dia e que de repente, para Deus, é repreensível, mas achamos que não. Achamos que nossas atitudes são boníssimas. Talvez nos falte um pouco dessa maneira de fazer essa reflexão, de sempre perguntar: aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando, aquela atitude que eu estou tomando, não vai prejudicar a outro? Mesmo que esse outro não seja tão próximo de mim? Porque aqueles que estão ao nosso redor, é muito fácil da gente pensar e falar: não, eu não quero magoar este, não quero magoar aquele. Mas e aqueles que estão um pouquinho mais distantes? Aqueles, mais uma vez, que não pensam igual a nós. Aqueles que tomam atitudes muito reprováveis, mas mais por falta de conhecimento
de estrutura emocional e outras tantas coisas, e até por culpa nossa enquanto sociedade, que não conseguimos ainda, em pleno século XXI, dar condições para que esse nosso irmão tenha uma vida plena. E vida plena nós não podemos confundir com apenas algo material e financeiro, mas algo da alma desse indivíduo. Nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis por isso, né? E para isso, como eu disse, não se trata de uma conquista espiritual simples, né? Nem mesmo rápida. Pois assim como qualquer outra virtude, a de perdoar, é preciso ter persistência, empenho e desejo profundo de mudança, até que um dia ela faça parte do nosso ser, tão normal quanto o ato de respirar. E esse trabalho de mudança, meus irmãos, ele deve começar, como eu disse, em pequenos gestos de solidariedade e de compaixão no dia a dia. Lembrando sempre que os misericordiosos são aqueles que se sensibilizam diante da miséria e da necessidade dos outros. E vivemos numa sociedade extremamente cheia de miseráveis, em todos os quesitos que a gente queira. Não só questões financeiras, como eu acabei falando, mas também questões intrínsecas do ser, né? É necessário saber aproveitar as oportunidades que surgem pelo caminho para que possamos ajudar os nossos irmãos. Mas, acima de tudo, nós não podemos nunca esquecer, né, que quando nós ajudamos nossos irmãos, nós é que somos ajudados verdadeiramente. Somos nós que efetivamente vamos ter a maior chance de aprender e de colocar em prática aquilo que o Mestre Jesus sempre disse e sempre apregoou. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo como a ti mesmo é levantar as mangas e colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos. Ser cristão nos dá a grande oportunidade de fazermos a modificação não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É justamente isso que eu acho que é a grande sacada nossa enquanto cristãos, né? É a nossa grande oportunidade que o Pai nos coloca. São vocês que serão agentes dessa modificação, que farão, na realidade, essa grande família que vive na Terra ser, mais uma vez, chamada de filhos de Deus. É esta grande oportunidade. E Ele nos dá este ferramental, que é a questão do perdão. Perdoar aquele irmão que nos ofende, que às vezes nos tira da linha séria, né? Que nos coloca de uma certa forma contra a parede e que não nos sentimos confortável. Talvez essa é a grande oportunidade. Mas toda mudança de paradigma, ela causa, né, como eu disse anteriormente, fervor. E esse fervor que vai depender de nós, para que nós possamos utilizar-se deste momento tão difícil, gente, porque é difícil. Às vezes dá vontade de pegar o irmão, né? E pera lá. Mas é justamente aí que estão sendo colocados a teste. Aprendemos de fato aquilo que estudamos? Aprendemos de fato aquilo que apregoamos no Evangelho? Aprendemos de fato aquilo que vamos numa casa de oração, seja ela qual for, e efetivamente colocamos em prática? Porque palavras bonitas são fáceis, né? A gente falar, né, fazer conjunturas é muito simples, mas colocar em prática, isso é realmente muito difícil. A colega aqui colocou exercícios diários. Efetivamente, exercícios diários é muito complexo, é muito difícil, mas tudo é possível quando eu acredito que eu posso. Quando eu tenho o alicerce chamado Jesus Cristo, quando eu tenho a fé viva no Pai Eterno, que me dará condições
sempre vai me dar a oportunidade de colocar aquilo em prática, que eu estudei, que eu falei e que eu quero modificar em mim mesmo. Este é o grande chamamento do Pai. Filho, você pode. O que te falta, às vezes, é fé do tamanho do grão de uma mostarda, né? Para todos nós é complicado. Não há ninguém, eu acho, que não se deixe levar, às vezes, mais uma vez, pela questão da vaidade, pela questão do orgulho e por outras tantas questões, né? Mas nós temos as mãos, temos o raciocínio em nós que podemos modificar essa situação. Através do quê? Através do conhecimento do Evangelho, através da reforma íntima, que sempre tem que calar fundo e a todo momento fazer com que nós tenhamos condições de melhorar. A gente normalmente acha que por sermos espíritas, estaremos livres das vicissitudes e das tribulações diárias. Ah, meus irmãos, muito pelo contrário, né? Somos a todo momento colocados à prova. Mas acho que a grande diferença é que quando nós adentramos na casa espírita, e este irmão que te fala aqui foi um deles, nós achamos que o nosso problema é o maior do mundo. E que nós, na realidade, não temos condições nenhuma de nos auxiliar. E a doutrina, ela vem nos brindar diariamente, através dos seus ensinamentos, colocando que nós, através do processo de nos perdoarmos, somos agentes transformadores daquilo que necessitamos. E quando menos a gente espera, nós estamos com os nossos problemas não resolvidos de uma hora para outra, mas com um peso muito leve. E nós achamos, de fato, que é uma mágica, mas não é mágica. É o Cristo trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa razão, para que possamos efetivamente colocar aquilo em prática, que saibamos que nós sempre teremos a ajuda do mundo espiritual, dos nossos amigos espirituais. E, após essa turbulência, que nós podemos ajudar os nossos irmãos. Essa é realmente a nossa tarefa. Essa é realmente a nossa seara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. É importante que nós tenhamos isto muito gravado na nossa alma e no nosso espírito. É isso que nós queremos efetivamente que seja gravado no nosso espírito, no nosso engasguei, deixa eu falar um pouco mais devagar, no superespírito. É esta grande oportunidade de ajudar o próximo. É isso que nós devemos ter, não é? E assim, senhores, para a gente recordar a parábola das boas aventuranças, o que ela representa, né? A lei de causa e efeito. Ou seja, o que semearmos, colheremos na mesma proporção. Se desejamos ser perdoados por nossos erros, se desejamos a paz e a felicidade em sua profundidade, existem muitas razões para nós praticarmos a misericórdia, buscando nas bem-aventuranças ressaltadas pelo Cristo o caminho para a transformação moral necessária. Cumprindo desta forma, né, o objetivo da encarnação, da nossa encarnação, que é o aprimoramento rumo à perfeição. Estamos todos, meus irmãos, fadados à perfeição. E no capítulo 10 do Evangelho aí, segundo o Espiritismo, né, que trata da indulgência, os bons espíritos instruem: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor ele desalenta, ele afasta e ele irrita. Mas ele não irrita só a outrem, ele irrita também a nós. E nós ficamos azedos, nós ficamos
sem, na realidade, alicerces para poder fazer efetivamente aquilo que Jesus espera de nós. E é claro, né, senhores, estamos sempre a aprender. E aprender lições para nosso aprimoramento enquanto seres encarnados e enquanto também seres da erraticidade. Porque não podemos esquecer que somos alma e espírito, né? Que saiamos daqui da nossa encarnação melhores do que aqui chegamos. É importante que a gente saiba que a gente não pode de forma nenhuma falhar, mas falhar com quem? Conosco, com o nosso propósito, com este propósito de vida e de vida plena. Claro que nós sabemos que as dificuldades, elas estarão aí presentes, que as dificuldades às vezes nos machucarão, que elas nos farão, de uma certa forma, com que o nosso coração doa, mas que nós saibamos que nesse exato momento nós nunca estaremos sozinhos. Que o Mestre Jesus, através dos seus prepostos, sempre estarão ao nosso lado. O que acontece na maioria das vezes é que a gente normalmente não quer dar ouvido, a gente se fecha, a gente se encolhe, a gente se acha pequeno e a gente não é pequeno. Todos nós somos grandes, grandes na fé, grandes enquanto indivíduos, grandes na oportunidade de aprender, grandes na oportunidade de ajudar. Meus irmãos, quantos nossos irmãos hoje precisam da nossa ajuda? E a gente às vezes reclama de uma pequena turbulência. Sejamos mais transparentes e entender que a oportunidade se faz agora, nesse exato momento, de perdoar sempre, de esquecer sempre e de maneira efetiva. Não apenas com palavras vazias. Eu perdoo, mas aquele perdoo azedo, que mais prejudica a quem é perdoado do que ao contrário, porque é aquele perdoar com arrogância, perdoar com prepotência. Não, perdoemos, porque nesse exato momento talvez nós não cometemos essa falha, ou achamos que não cometemos, mas quiçá não fizemos a mesma coisa com outro, e não enxergamos. E não acreditamos que somos capazes, sim, de errar da mesma forma com que aquele irmão erra conosco. É importante que a gente tenha sempre isto em mente. Somos nós os verdadeiros caminhos da luz. A nós, nosso e de outra. Que possamos efetivamente trazer esses nossos irmãos e trazer a nós mesmos este perdão. Para aliviar o quê? A nossa alma, para aliviar o nosso dia a dia, que possamos efetivamente sentir o Mestre Jesus todos os dias, porque quando nós perdoamos, meus irmãos, sentimos uma paz tão grande. Por quê? Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus Pai. E Deus Pai, quantas vezes Ele nos perdoa durante todos os dias? Já paramos para fazer essa pergunta? Quantas vezes o Pai da vida me perdoa? Se a gente fazer essa reflexão, é melhor nem contar, né? Porque a gente ainda tem muito a aprender, não é? E eu queria, meus irmãos, para finalizar a nossa reflexão, e para a gente começar a chamar o Mauricião para fazer a prece final, eu queria terminar com vocês com um enxerto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, lá no capítulo 10, que fala sobre perdão das ofensas, né? E aí, num determinado momento, Jesus, mais uma vez, fala da questão da quantidade de perdão, né, que nós devemos dar aos nossos irmãos, e ele justamente responde a Pedro sobre essa questão da quantidade. E olha só que bonito que o Pai da vida nos coloca, né, através do seu Filho. Jesus, o justo por excelência,
responde a Pedro, abre aspas, porque aqui quem vai falar é Jesus. Perdoarás mais sem limites, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele de te perdoar sempre? E acaso, olha só, conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Chega a arrepiar a alma, mas que possamos sair daqui, do hoje do Evangelho, não só emocionados, como toda vez eu fico, mas que de fato, no dia de amanhã, no dia de hoje, para com meu irmão tão próximo, para com meu irmão lá fora, para com os outros enquanto sociedade, para o meu país, para o meu mundo, que possamos pôr em prática efetivamente aquilo que o Cristo nos ensina. Que não sejamos apenas, uma expressão em inglês, speakers, que quer dizer falantes, que não apenas falemos, mas que coloquemos em prática efetivamente aquilo que o Pai da vida nos tanto chama. Filhos, gostaria muito e tenho esse grande ensejo, esse grande sonho, que todos vocês sejam felizes, que todos vocês progridam. E para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos progredir, meus irmãos, o nosso irmão, ele tem que estar junto com a gente. Não é só nós, não é só os nossos familiares, são todos. Nós devemos entender isso o quanto antes. Somos todos, enquanto humanidade, que devemos aproveitar do progresso que o Pai da vida quer para nós. É este ensinamento que deve calar fundo para nós. É essa misericórdia e é essa compaixão, meus irmãos, que devemos de fato colocar em prática todos os dias das nossas vidas. Por mais difícil, por mais complexo que achemos que é. E é de fato. Mas devemos, por quê? Porque somos filhos do Pai da vida. Nosso irmão, Mestre Jesus, sempre estará do nosso lado a nos apaziguar. Quando aquela ferida que dói e que nós não podemos alcançar em nós, lembremos sempre do Mestre Jesus e dos nossos irmãos espirituais que nos trarão o lenitivo para aquilo que precisamos. E vamos, através desses nossos irmãos e através de Jesus, pedir sempre que Ele nos ajude a perdoar, a sermos misericordiosos e a ter a compaixão a todos nós. Muito, muito obrigado pela oportunidade de dividir essas reflexões com vocês. Vamos lá, vou chamar meu amigo Maurício, que acho que falei um pouquinho demais, né? Mas já estou convidando ele aqui. Espera aí, pessoal, só um momentinho. É aquele momento de novo, como a Claudinha disse, que a gente sempre fica na ansiedade se vai dar certo. Só um momentinho, gente. Prontinho. Vamos esperar o nosso irmão entrar. Aguardando. Seja bem-vindo de novo, Maurição. Obrigado. Vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar.
Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recorre do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que vos venha à mente e esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por todos nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Graças Vamos encerrar aí com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Maurício. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui. Matando aí um pouco da saudade, né? De tudo, né? Da nossa casa, do pessoal, mas é uma forma que a gente ainda tem de tirar essa saudade, né? E aí, vamos também, a gente tem um tempinho, só para finalizar, vamos pedindo por todos os nossos irmãos da nossa casa que se encontram, infelizmente, com algum parente com Covid, que esteja numa situação, seja próximo ou não próximo, que Deus possa confortar, proteger. Também vamos
pedir a todos aos entes queridos que foram ceifados por essa pandemia, né, que sejam muito bem recebidos na espiritualidade, e a todas as pessoas que infelizmente também pegaram essa pandemia, essa Covid, né, que seja muito breve, que passe rápido e que Jesus possa sempre estar conosco. Boa noite, Maurição, boa noite Que a assim todos. seja. Boa Graças noite. a Deus. E amanhã tem mais, se Deus quiser. Um abraço, Maurício. Boa Um noite, abraço. pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.